Alô, amigos, um abraço a todos. O problema que afetou o Açude Velho, cartão postal de Campina Grande, é o assunto da nossa entrevista da semana. E nós convidamos o professor Humberto Barbosa, o homem que é PhD em água, solo, meio ambiente também pela Universidade do Arizona, lá nos Estados Unidos. Ele veio gentilmente conversar conosco e eu tenho certeza que esse bate-papo será interessante para todos nós. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. E a gente vai iniciar a entrevista com o professor Humberto Barbosa, a quem eu agradeço a presença no programa. É um prazer reencontrá-lo, faz um bom tempo, mas é bom estar de volta a casa. 8 anos que a gente bateu um papo aqui, falou sobre transposição, falou sobre algumas coisas. E, Paulo, você me lembrou, eu tinha esquecido da data específica de 2018. Ela é muito importante porque depois de 2018 a gente teve o derramamento de óleo na costa do Nordeste. Pois é. E foi um grande desastre ambiental e foi um dos quais o LAPS, o Laboratório de Análise, Processamento e Imagem de Satélites, o qual eu coordeno, participou ativamente e os resultados foram importantes, mas em seguida a comissão parlamentar ela não deu sequência porque a Covid-19 interrompeu todas as atividades, mas a gente trabalhou com o prefeito de Recife, o João Campos, o ex-senador Jean Prats, que foram recentemente, Jean Paul Prats, foi presidente da Petrobras, participou da comissão, foi presidente da Petrobras. Esse foi um dos grandes desastres que a gente teve que utilizar todas as metodologias de mapeamento, monitoramento, mas também a tecnologia, né? E quando a gente estava conversando aqui, o quanto avançou as tecnologias, mas as questões ambientais elas ainda continuam dando ritmo, não só no Brasil, mas em toda a escala internacional. Agora, professor Humberto, aquele mistério foi desvendado, que descobriu-se que navio ou que embarcações soltaram aquilo ali, não? Nas oitivas, no Congresso Nacional, representado por parlamentares e especialistas, a gente concluiu que havia uma certa dificuldade de identificar esses navios, mas, no geral, houve, sim, uma participação não identificada. Essas informações também foram importantes, porque no Reino Unido chegou a informação, porque a gente estava adotando informações de navio, informações de sinal, e um dos sinal que a gente teve acesso e confrontou com as imagens de satélites e outras informações, mostrava um navio não identificado, muito próximo ali da costa do Rio Grande do Norte. Vamos agora para o assunto do momento aqui em Campina Grande, que é esse problema do açude velho. Aquilo ali era um problema que poderia ser evitado? É um desastre ambiental e ecológico e deveria ter sido evitado. E explico por quê. Em parte, qual é a situação do açude velho, Paulo? O açude velho hoje é assoreado, e isso em função dos sedimentos. Esses sedimentos têm várias origens. Ele é também colapsado porque, em função das condições ambientais do próprio açude, levaram a esse colapso. Ele também tem um grau e um nível muito alto de poluição. Esses 3 fatores juntos, eles ocorreram com um fator climático também, as altas temperaturas, uma redução crítica do espelho de água do açude, reduziu muito nos últimos anos. Ele tem trabalhado no limite da secagem, o que fez com que não só o volume, a profundidade, a oxigenação e esses fatores juntos determinaram basicamente o colapso na segunda semana, mais precisamente de 11 e 12 de janeiro de 2026. A gente falando aqui sobre o assunto sério, e Reginaldo, que é o chefe do estudo aqui, perguntando, e o jacaré não morreu, não? Tem-se notícia desse jacaré ou não? Essa é uma boa pergunta, porque todo o sistema aquático, e aí quando eu digo a fauna e a flora do açude, foram comprometidos com essas condições ambientais, principalmente pelo fato de você ter o perigo, que nesse caso
o perigo aí representado pelo esgoto clandestino, derramando diretamente no açude, mas também você tem a condição em termos de altas temperaturas, e aí você condiciona isso a um processo natural, que é o processo de trazer mais nutrientes, fósforo, nitrogênio para a bacia, ou seja, para o reservatório, fazendo com que ele entrasse em colapso. Então, o que a gente detectou, assim como um exemplo de outros desastres que o LAPS participou, foram os dados, Paulo. O que me chamou a atenção, quando eu vi, e também como um cidadão campinense, me chamou muito a atenção, me chocou um pouco as imagens. Eu acredito que todos os segmentos da sociedade ficaram surpresos com aquela, porque não é só o cartão postal de Campina Grande, é o berço, Paulo. Ali tem memória, claro, ali história. tem luta, e ali tem todo um processo que eu trabalho muito com a adaptação de secas, ou seja, o açude em 1830 ele tinha um propósito, que era abastecer a cidade e evitar as grandes secas, ou seja, você ter o abastecimento de água para aquela população. Então, além do símbolo da cidade, ela também era o berço dessa condição do algodão, né? A implantação do algodão, sim, todo o histórico da cidade remete muito ao açude velho. Então, isso me chamou muito a atenção e os dados apontavam um aumento do volume de água no açude velho nas últimas semanas de dezembro de 2025, quando praticamente a gente observou que não houve chuva para justificar aquele aumento significativo. Foi um aumento significativo e isso também tem muito a ver com a situação do colapso do reservatório. Agora, a gente que é de Campina, que vive aqui, que caminha ali no derredor do açude, a gente sabe o seguinte: Campina passa uma boa parte do ano sem receber chuva, é o que o senhor acabou de dizer. Mas o açude nunca secou, então tem água entrando ali de algum lugar, vindo de algum ambiente, e com que substâncias misturadas, sabe Deus lá. Quem caminha no açude, não sei se o professor já caminhou, se você vai caminhando do lado oposto ao Museu dos Três Pandeiros, você vê que há várias tubulações despejando água líquida permanentemente no açude. Se você vai do lado do museu, olhando para o outro lado, nem vê tanto, porque também são menos as residências, os edifícios. Mas do lado oposto você vê muito isso. Toda a vida não jogaram esgoto ali, não. Esse esgoto não tem algum tipo de substância, algum tipo, digamos, desculpa a ignorância, de nutriente que serve para aqueles peixes, ou tudo é nocivo? Paulo, a gente tem que entender que nos últimos 40 anos, e aí eu estou levando em consideração 48 anos, de 1978, quando o professor e o ex-prefeito Evaldo Cruz colocou na ordem, na pauta da prefeitura, fazer toda uma questão de revitalização do açude. Ali já era um sinal de alerta de que algo estava acontecendo. Eu fui um ex-aluno da Integrada da FURN, eu tenho certeza que você se lembra da antiga Integrada da FURN, a reitoria ali, muito próximo do açude, sim, velho. Então, nos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, eu frequentava muito ali. Então, via pescadores, muitas plantas aquáticas. Eu comi peixe tirado dali. Estou vivo ainda, né? Pelo menos eu penso que estou. Então, respondendo à sua pergunta, nesses 48 anos, praticamente o açude foi colocado numa situação porque ele estava em boa saúde. Mas não. O fato de você ter esse esgotamento sanitário diretamente no reservatório, você ter o assoreamento, que é esses sedimentos acumulados, que de certa forma a gente já mapeou, terminou de mapear essa semana, Paulo, e o assoreamento já está num ponto em que a perda de profundidade, a água que está no reservatório, ele perdeu tanta profundidade que a gente já pode considerar, ao longo desses 40 anos, que foram os dados que eu olhei muito detalhadamente, que ele já tem uma sazonalidade, e ali na direção da rua Dr. Severino Cruz, saindo do Museu dos Pandeiros em direção ao Museu Digital, você tem áreas ali onde o processo de urbanização e de expansão urbana, eles colocaram um crescimento e colocaram uma falência de questões muito relacionadas de como essa sedimentação foi acumulada.
Isso vem nos esgotos também? Isso vem no esgoto, porque as chuvas, ela tem duas componentes aí que a gente tem que olhar ao longo do ano. A primeira componente é essa acumulação maior das chuvas, mas ainda com muitos resíduos sólidos e com todo o esgotamento, de certa forma, de origem doméstica e industrial, isso tudo. Mas ainda a água da chuva domina, mas essa água da chuva também vem ali do canal das Piabas e ela entra, que é uma obra de construção de 1959, quando a FIEP foi construída. Sim. Então, ela é uma remota, uma condição de engenharia final dos anos 50. Então, ela, nos últimos 10 anos, e mais precisamente nos 5 anos, entraram uma série de fatores, inclusive questões meteorológicas, atmosféricas, que determinaram esses 2 anos extremamente sensível de um acúmulo de 40 anos, onde o assoreamento, a questão da água poluída, e você tem essa condição ali de urbanização e expansão urbana ao redor, no entorno do Açude Velho, determinaram esse colapso que aconteceu. E aconteceu o desastre, sim, Paulo. A gente teve um desastre ecológico, porque você tem que ter alguns elementos, e esses elementos estão presentes. É o elemento do perigo, que é o esgotamento sanitário. Você tem, nesse caso, um grupo vulnerável, que é a fauna e a flora aquática, e aí o encontro, a ligação entre esses dois, você tem um desastre. E o desastre depende do perigo e a vulnerabilidade, que determina o risco. Então, isso aí, tudo junto, colocou a situação do açude num desastre ambiental, porque essas condições ambientais, elas entraram em colapso. Muito bem. A gente, se sair do ponto de 100 réis, você que conhece Campina Grande vai acompanhar o meu raciocínio, você sai do ponto de 100 réis, em direção, passando ali pela Avenida Canal, viaduto, e olha também, o canal recebe esgoto de tudo que é lado. Isso vem descendo pelo canal. O canal, ora vai para o lado da antiga cachoeira, ora deságua dentro do açude, ora fica aquele esgoto estagnado, esverdeado, que a gente passa exalando um odor terrível, horroroso. Então, o açude chegou a essa situação que já ocorreu em anos anteriores, mas em menor dimensão. Dessa vez a coisa foi exagerada realmente e chamou a atenção do Brasil todo. Matérias em rede nacional. A gente vai fazer uma pequena pausa, já volta para o segundo bloco, conversando com o professor Humberto Barbosa. Vamos falar o que pode ser feito para que fato dessa natureza não se repita. Nós voltamos já já. Segundo bloco da entrevista da semana com o professor Humberto Barbosa, Universidade Federal de Campina Grande, lecionou durante muito tempo na UFAL, Universidade Federal das Alagoas, mas agora está direto aqui em Campina, professor? Estou, Paulo, eu estou com a missão, não só também uma missão da sociedade civil, através do Letras Ambientais, que é uma organização do terceiro setor, onde a gente coloca toda essa experiência e já vinha trabalhando com esses dados do laboratório LAPS para atender, ou pelo menos essa questão da sociedade civil, ter ferramentas para monitorar, que eu considero o monitoramento como uma estratégia, como um planejamento, é uma política pública para você manter o meio ambiente preservado, de tentar equilibrar, o que é o caso hoje do Açude Velho, ele está em desequilíbrio ambiental e ecológico. Em que anos o senhor esteve lá no Arizona? Eu tive de 2001 a 2005, Paulo, 2004, foram quase 4 anos. Eu trabalhei para a universidade, o meu doutoramento foi lá, mas o meu contrato com a universidade era diferente das universidades brasileiras. No caso dos Estados Unidos, o contrato é através ou de uma bolsa de estudo do teu país, não era o meu caso. O meu projeto era com a NASA, então eu fui contratado com esse recurso, então eu tinha que trabalhar meio turno para a universidade, para o departamento, para o meu orientador, e a outra parte eu dedicava à minha pesquisa, que era focada e continua sendo focada na região semiárida brasileira. Gastou muito dinheiro lá em Las Vegas, não? Paulo, eu tive uma experiência muito boa em Las Vegas, e olha que eu não jogo, mas por uma visita, no caso turística, eu fui de manhã, logo cedo, e estatisticamente você tem a maior chance, porque na hora que você joga as moedas, as pessoas já gastaram muito à noite, então eu joguei pela manhã e consegui fazer
Eu consegui quase $300. Saiu no lucro? Não, e perguntaram, você vai continuar jogando? Eu falei, não, aqui está ótimo. Mas tinham uns professores do departamento de solos da Universidade de Arizona, que tinham muita experiência na área de estatística e matemática, eles ganhavam dinheiro no cassino. E utilizando técnicas estatísticas e matemáticas. Professor, de onde vem a água ali? São poços? Subterrânea. Fundamentalmente subterrânea. Seco, né? Você praticamente não vê uma árvore, né? Não. Que dê sombra, não vê nada. E o incrível, Paulo, é durante o período de monsoon, que quando os ventos mudam de direção, você traz mais umidade para a região desértica e você tem todo um ecossistema que se adapta a um período muito curto de umidade numa área desértica. E você vê cactos florando, você sente o cheiro mesmo do deserto, mas ao longo da maior parte dos meses, temperaturas que muita gente, ao ficar parado por um período de 10 a 15 minutos, ao meio-dia ele pode sentir um desconforto e desmaiar. A gente teve experiência isso com um colega nosso. Tudo bem. Voltando ao Açude Velho, o que é que a gente pode fazer agora, já para ontem, para que fato dessa natureza não se repita? O que é que a prefeitura pode fazer e se a prefeitura tem consultado os senhores lá na academia? Paulo, é fundamental e obviamente que a gente não é o dono da razão e nem é função de uma experiência de vários anos trabalhando com essa parte de desastres e principalmente com informações estratégicas. O que talvez, na minha opinião, e aqui eu não sou o dono da verdade, falta uma estratégia de planejamento hoje em relação ao Açude Velho. E são soluções que podem estar ligadas diretamente a questões ao ciclo da água. Eu acho que a gente vai ter que conviver com a escassez hídrica. Toda a questão do Açude Velho é a água. E no caso dela foi como essa água foi olhada do ponto de vista do desenvolvimento humano. Foi deixando acontecer, né? A sensibilidade humana em relação à água no Açude Velho, ela reflete o que aconteceu nessas últimas semanas, o que a gente, na mídia nacional, repercutiu em termos de um açude que tem é o berço da história de Campina Grande, é o berço econômico. E uma grande pergunta antes de eu te responder, Paulo, isso me ficou na minha cabeça durante todo esse período do colapso do Açude Velho. E se isso tivesse acontecido um mês antes do evento do São João? Imagina. Hoje essas informações elas correm muito rápidas e hoje há uma estratégia de planejamento turístico entre duas cidades que, de certa forma, estão lutando por questões de vanguarda. Então, Paulo, primeiro, o que falta, olhando esses 40 anos e desde o tempo do prefeito Evaldo Cruz, é muito claro, a gente tem que se adaptar a essa escassez hídrica e daí soluções vão se basear no ciclo da água. A gente está numa região semiárida. Eu digo semiárida porque a região do município de Campina Grande ela está no agreste paraibano, mas ela tem áreas ou localizações, bairros, por exemplo, você olha o sul, distritos que ela tem um sinal e resposta de uma região semiárida. A própria sede do INSA fica na região, né? Quase semiárida. É verdade. Mas se você vai para o norte do município de Campina Grande, você já tem muito mais umidade e temperatura. Então, o próprio município de Campina Grande já mostra que há necessidade de ter uma estratégia olhando o ciclo natural da água. Eu não quero dizer aqui, Paulo, que eu considerei que nos próximos 20 anos, se eu tivesse colocado no papel como um dos pontos estratégicos, é o açude não receber água de esgoto, zero. Medida zero em termos de captação de água de esgoto. Dada a sua experiência, me permita, é difícil identificar de onde vem o esgoto? É uma questão de fiscalização. Porque eu imaginei o seguinte, se você chega num edifício daqueles, ou num restaurante, ou seja lá no que for, deve existir algum pigmento, algum tipo de coloração que você pudesse botar numa descarga de um banheiro, por exemplo, de um sanitário, de um prédio daquele, dar descarga para ver se caía no açude. Seria fácil identificar dessa forma ou há outros meios? Há outros meios, incluindo esse. O que é importante é que a gente tenha, dentro desse processo, Paulo,
a participação de agentes que são importantes. A gente tem que ter uma participação da CAGEPA, da Prefeitura, do SESUMA, todos os órgãos competentes, no sentido de que medidas de fiscalização, medidas preventivas são necessárias. Eles não são difíceis. Isso passa também por um sistema de informação integrado, para que essas informações, porque tanto a Prefeitura quanto a CAGEPA e os outros órgãos interessados, e até a iniciativa privada, têm interesse. Porque essa questão do colapso do açude velho e do desequilíbrio ecológico, a gente tem que considerar um papel aí também importante, que é o fator econômico. Isso. Tá? Eu não estou só considerando a questão social, a questão... E passa pela decisão política, né? E passa por uma decisão política. E quando a gente fala o desenvolvimento humano sensível ao ciclo natural e baseado em estratégias de soluções na natureza, é porque a gente está numa região semiárida, onde a adaptação ao ciclo da água vai ser necessário. O que eu queria dizer para você, Paulo, que eu considerei, dentro de uma das medidas, zero a recepção do açude velho de esgotamento. Zero esgoto. Zero esgoto. Bota água no açude de onde? Água da chuva. Água da chuva, e podendo a gente ter anos em que o açude, o berço de Campina Grande, o cartão, o símbolo da cidade, poderia ter menos água ou não ter água. É o ciclo natural. É muito mais possível, em termos de orçamento hoje das prefeituras, de uma prefeitura do Porto de Campina Grande, trabalhar com soluções viáveis, olhando esse ciclo natural e fazendo todas as medidas de dragagem, de limpeza, considerando um ponto que é zero esgoto, mas vão limpar. Vai ter que secar, teria que secar o açude, remover toda a sedimentação. Eu tenho uma preocupação com a remoção da sedimentação, porque a gente está falando de uma sedimentação ainda de quase 50 anos, e todo o desenvolvimento do espaço urbano e público de Campina Grande, e ali especificamente, Paulo, teve também uma expansão urbana e uma urbanização. Então, há que se fazer também um estudo específico da sedimentação. Essa sedimentação, ela pode comprometer a infraestrutura. Eu tenho a impressão que a gente vai morrer e não vai ver isso ser feito. Pelo que eu vejo aqui em Campina, pelo interesse que eu não vejo de ninguém. Agora, tira o esgoto, mas o açude vai continuar recebendo a água que cai da chuva no espelho e a água que vem no canal das Piabas. E a água que vem pelo canal vem também com um monte de esgoto. Sim, problema, e aí é onde que vem também uma componente dessa solução baseada não só em estratégias, levando em consideração o ciclo da água, porque o ciclo da água seria as chuvas, aí determinando essa captação natural. Agora, do ponto de vista antrópico, que é o esgotamento, que é o caso do canal ou do riacho das Piabas, isso sim, Paulo, a curto, a médio e a longo prazo, há que o poder público considerar também isso. O que eu estou considerando é uma projeção na frente, onde os recursos hídricos vão ser cada vez mais escassos e a manutenção de um açude de mais ou menos 500 mil metros cúbicos, que é a capacidade dele, seria a capacidade máxima, a manutenção é muito cara, Paulo. Uma solução natural e para a questão do ciclo da água, e uma solução de engenharia, e a gente tem engenharia com competência aqui no Estado para atender de como seria resolvida essa questão do esgotamento sanitário, porque é uma questão também no município, não é só do açude. Pois é. Aqui a gente recebeu alguns questionamentos de telespectadores. Um deles perguntou por que a lagoa do Parque Solon de Lucena em João Pessoa não passa pelo mesmo problema. E o outro diz, para onde vão os esgotos do ISEA, a maternidade municipal? Será que não jogam também para dentro do açude? Vocês talvez não tenham tido tempo de pesquisar isso. Outro dia, há algum tempo aí, o pessoal, seus colegas de academia, acho que foi da o EPB, mostrou, aqui mesmo a gente expôs uma matéria, onde poderia se tornar a água do açude velho potável. E deram até um copo para o doutor Renato Gadelha tomar. Eu não sei se Renato topou ou não. Isso é possível também, professor? Nós estamos em cima da hora, mas já temos que responder. O custo é alto, Paulo. Aquilo que ele falou, o custo é muito alto e requer também um monitoramento constante. Eu acredito que é muito mais viável hoje a gente trabalhar de que a Campina Grande ela vai ter que olhar isso no futuro e ter estratégias e soluções, porque a água que abastece Campina Grande também não é de Campina Grande, é da região dos Cariris, e isso pode trazer conflitos no futuro próximo.
ela vai ter que trabalhar com essa questão da captação natural urbana, ou seja, os prédios vão ter que captar água. Voltar ao tempo quando eu era criança, que toda casa tinha uma cisterna. Exatamente. E você tem que diminuir também essa água superficial que vem desses edifícios e que vão varrendo todas as calçadas, e tem que aumentar também áreas verdes para que você melhore essa questão da infiltração, da captação natural. Então, são soluções estratégicas naturais. Você também tem que ter uma boa consciência, porque são medidas estruturais e tem medidas não estruturais, Paulo. O caso da educação e da consciência também é importante. Eu, por exemplo, eu separo o meu lixo. Embora a coleta do lixo não faça essa distinção, mas eu separo o meu lixo seco fazendo sua parte, e entrego para uma cooperativa. Pois não. Eu já liguei, a cooperativa vem, pega isso, às vezes eu vou e levo, por questões de praticidade, mas isso gera emprego, e isso diminui o gasto de energia e água. Água e energia são duas componentes que um município que teve sempre na vanguarda e começou com o Açude Velho, a energia e a água serão determinantes de quão sucesso essa cidade vai ter daqui a 20 a 30 anos. Professor, dava para a gente conversar muito mais, mas a Natália está dizendo ali que o tempo acabou. Eu vou pedir para ela lhe convidar num outro momento para a gente tratar de outras questões. Muito obrigado por ter vindo ao programa. Eu que agradeço, é bom estar na casa. Eu confesso que deveria ter vindo antes, mas também a gente tem reencontrado isso depois de 2018, quando foi o nosso primeiro encontro, e fico feliz em revê-lo aqui novamente. Muito obrigado. E a você de casa também o nosso melhor agradecimento. Nós marcamos encontro para o próximo Ponto a Ponto. Felicidades para todos e até lá.